Iniciando. Eu também desligo, Mauro. Quando tu começa agora, eu desligo o microfone. Acho que sim. E a câmera também, não? Eu acho que a câmera, não sei como é que tem sido, geralmente se deixa a câmera. Então tá. É uma honra, boa tarde, estar aqui fazendo a abertura da primeira sessão da tarde do terceiro COVAD ibero-americano. E como diz a professora Arceloni, já é planetário, né? Graças a Deus, junto com a Unifacvest, né? Então é uma honra estar aqui. Muito obrigada, professora Arceloni, por nos dar a honra de estar mediando essa mesa. E uma honra poder estar aqui, né, fazendo a moderação desta mesa com a professora doutora Lucila Panicetti Travessos. Desculpa se eu estiver pronunciando o nome errado, professora. Sem problema. Vai nos falar sobre a importância de treinar professores para o uso de tecnologia da informação e comunicação em sua prática pedagógica para aplicação de regras de segurança às ferramentas escolhidas. Podemos ir para o currículo da nossa professora, Arceloni? Eu posso ler aqui, se você não tiver, sim, eu posso ler. Professora Beatriz, a mesa é sua. Tá, então. Tá, vamos lá. Então, a professora Lucila é educadora com mais de 5 décadas, deixa eu aumentar aqui, educadora com mais de 5 décadas de experiência profissional em magistério e coordenadora da educação básica e educação superior, inclusive docência em pós-graduação. A professora Lucila Panicetti também aprovada em novembro de 2014 no concurso para estágio pós-doutoral em estudos linguísticos na Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em engenharia e gestão do conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também obteve seu título de mestre em engenharia de produção, de mídia e conhecimento, com ênfase em psicologia das organizações, especialista em linguística aplicada ao ensino de inglês, pela Universidade Federal de Minas Gerais, em psicopedagogia pela PUC de Minas Gerais. Lucila iniciou sua trajetória acadêmica com o curso de magistério e bacharelado, com licenciatura em letras, português e inglês. É formada em programação neurolinguística pela Internacional Linguística Trainers, associação em Londres, em Nuevos Aportes de la Psicologia Clínica antes del diagnóstico de ADDD, ADHA, Escola Psicopedagógica em Buenos Aires, Argentina. Lucila Panicetti é colegas detém os direitos de tradução e publicação do material sobre de cálculo desculpa, professora. Para países de língua portuguesa e é credenciada como avaliadora da Síndrome de Irlen, é isso? E uso do método de correção, fazendo parte da rede internacional do Irlen Instituto USA. A pesquisadora Lucila Panicetti
Panicet é membro do Conselho Brasileiro de Superdotação, da Associação Brasileira de Neuropsicologia, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, da Associação Brasileira de Dislexia, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, do Institute of Media, Blind and Education Society, da International Dyslexia Association e da Children and Adult with Attention Deficit Disorder Association, entre outras organizações profissionais nacionais e estrangeiras. Quando docente do NDE da Anhanguera Educacional, foi pesquisadora bolsista da Fundeps, idealizadora do curso de pós-graduação de Neurociência e de Psicanálise aplicadas à educação da Faculdade São Camilo, de Minas Gerais, coordenou até se tornar professora visitante sênior da Universidade Federal de Minas Gerais, cargo para o qual foi aprovada em primeiro lugar em concurso público e que ocupou até 31 de dezembro de 2013, conforme o contrato. Em janeiro de 2014, reassumiu a coordenação dessa pós em Neurociência e Educação. Voltou a fazer parte do seu corpo docente, ministrando disciplinas sobre ensino e aprendizagem. Em agosto de 2014, retornou ao quadro de doutores da Anhanguera Educacional, então transformada em Faculdade Pitágoras, com atividades docentes no curso de administração. E, em 2015, passou a coordenar o curso de especialização em gestão do conhecimento e neuroeducação, na Faculdade Batista de Minas Gerais, além de autora de projetos nacionais e internacionais, como tradutora, intérprete, autônoma de língua inglesa. Lucila também tem sido convidada por organizações educacionais, empresariais de renome em todo o país, como palestrantes nas áreas de gestão, ensino e aprendizagem. Olha, fiquei sem fôlego para ler tamanho currículo da professora e não consegui terminar. Então, acho que é melhor nós escutarmos a doutora Lucila falar. Doutora Lucila, a palavra é sua. Desculpa alguns erros ali de tradução, de fala. Doutora Lucila, a palavra é sua. Obrigada, professora. Olha, é por isso que eu já deixo esse slide aqui no jeito. O detalhe é que eu sou professora desde 1965 e tenho muito orgulho da profissão. Importante que eu considero o fato de que sou professora por vocação e profissão realmente a qualidade mais importante do meu currículo. Os outros títulos vieram agregar para que eu pudesse ter mais qualidade ao trabalhar com os meus alunos. Eu estou extremamente feliz com esse convite feito pela professora doutora Arceloni, que eu conheci como membro da minha banca de mestrado e que, ao passar dos anos, se tornou uma pessoa muito querida e pela qual eu tenho um reconhecimento pessoal e profissional muito grande. Portanto, meus sinceros agradecimentos aos organizadores e aos promotores do COVAIT. Obviamente, obrigada à nossa mediadora. E me saludo a los hermanos y hermanas de América Latina, a quienes le pido permiso para usar mi lengua materna en esta conferencia. Pero puedo enviar una versión del artículo en español a quien los desee. Welcome, dear colleagues from all over the world, whom I ask permission to use my mother tongue in this conference. I will be happy to send you a version of the article in English to anyone who wishes to have one.
É importante que nós comecemos deixando muito claro que meu alvo não é discutir nem indicar equipamentos tecnológicos ou dispositivos auxiliares, ferramentas de apoio, nem operacionalização de ferramentas. Na verdade, o que nós pretendemos é fazer reflexões sobre o uso de tecnologia da informação e comunicação por professores e alunos na atualidade escolar. Nós desejamos reforçar a importância da formação continuada para minimizar a vulnerabilidade do professor que usa tecnologia de informação e apresentar sugestões de como fazer a formação desses docentes para o uso seguro das tecnologias de informação e comunicação em sala de aula. A nossa trilha seria a seguinte: nós vamos ter uma contextualização do tema, as características do novo aluno, um breve perfil do docente atual, vamos falar um pouquinho sobre a didática, sobre a vulnerabilidade e a segurança nos casos do uso de tecnologia de informação, falaremos sobre a capacitação docente propriamente dita e quase lá chegaremos às considerações finais. Haverá um momento para perguntas e, no caso de nós termos problemas de tempo, não tenham dúvidas, meu e-mail estará aqui disponível e terei um imenso prazer de respondê-las por e-mail com calma. Aqui estamos nós. Começamos na contextualização dessa palestra do porquê eu escolhi tal tema. Muito pela curiosidade de que esse é um artigo que foi aprovado, inclusive ganhou bolsa de hospedagem e taxa de participação por causa do teor dele, em um congresso na Áustria, em 2008. Lá se vai mais de uma década e ele continua atual. Então, eu achei que seria pertinente retomá-lo para que nos mobilizássemos para alterar o quadro que foi descrito há 12 anos atrás e que permanece, de certa forma, muito parecido. Ele foi escrito juntamente com um dos meus queridos ex-alunos, o Júnior César Oliveira Campos, que passou a mim a incumbência de apresentar o artigo, mas que, na verdade, é o meu braço direito em termos de tecnologia, que é a área dele propriamente dita. Nas características do novo aluno, que é o nosso segundo stop durante a palestra, é bom lembrarmos o fato de que nós temos pessoas de várias gerações, os baby boomers, como eu, da década de 40, logo do pós-guerra, quando houve uma explosão populacional muito grande, pessoas que são filhas dessa geração e que, porque os baby boomers eram muito estáticos em seus princípios, em seus empregos e etc., certamente na geração X herdaram um pouco desse receio às novidades e ficaram não no X da letra, mas na possibilidade de estarem numa encruzilhada com vários caminhos e meio perdidos, sem saber para onde ir. Em seguida, nós temos a geração Y, que não é, de novo, XY por causa do alfabeto. Daquela encruzilhada, nós passamos para o Y, em que já há duas opções. A coisa já vai começando a tomar forma e nós começamos a ter não diversos caminhos para nos perdermos, mas temos um ou o outro. Acontece que depois deles vem a geração Z,
E a geração Z já troca. Em vez de um ou outro, é um e o outro. Esse Z, vindo do alemão Zapfen, de zapear, de trocar informação de lugar. Então, não há mais aquela história do ou é uma informação ou é outra, mas a possibilidade das janelas se abrirem para vários contextos. Após a geração Z, e obviamente nós vamos lembrar aqui dos baby boomers aos Zs, somos todos profissionais hoje e trabalhamos juntos, ainda que com detalhes curiosos em relação ao nosso comportamento, porque enquanto um baby boomer vai dizer, me escreva, alguém da geração X vai dizer, me chame. Alguém da geração Y vai dizer, me manda um e-mail. Enquanto a geração Z vai dizer, manda um zap. E essas alterações vão mudando a criatura humana também. E o que acontece é que já temos a geração alfa. A geração alfa de 2010 para cá são crianças que hoje já estão com 10 anos, entrando na adolescência. Crianças que não são mais apenas as que me escreve, me chame, me manda um e-mail ou me manda um zap, mas elas têm um outro modo de pensar. Não é apenas o comportamento que muda, é a visão de mundo dessas crianças que são nossos alunos hoje. Mas não para por aí. Já se fala na geração C, que seria a geração de 5 anos para cá, um C de all connected. Essa geração C foi um termo cunhado em 2001 pelo Dan Prendergast, e ele coloca como qualidades dessa, ou características dessa geração C, um comportamento tribal, né? As mesmas tradições e os mesmos ritos, um status social com base no que compartilha, e aí nós já estamos vendo uma diferença da C para a alfa para trás. Até a alfa ainda era uma produção de conhecimento mais voltada para si, para o seu lazer, para o seu prazer, para o seu conhecimento. Enquanto na geração C, a ideia do compartilhamento é muito importante. E isso, mais tarde, a gente vai ver, tem um impacto tremendo no tipo de aula que a gente precisa dar. Há um comportamento como enxame de abelhas, que ele explica como sendo o seguinte: se há um ponto de interesse, todos convergem para aquele determinado ponto juntos. Nessa, as tecnologias são seu oxigênio social. E eles usam de uma forma bem paradoxal. Ou eles usam para o compartilhamento, ou usam para se fechar quando não querem interagir com determinada pessoa. Haja visto os adolescentes com os mais velhos. A atenção deles é parcial, um pouquinho em cada coisa, mas sempre contínua. São como camaleões, mudam de acordo com as mudanças do mundo. E o mais importante, eles co-criam. Eles agora não só geram conhecimento, mas geram conhecimento compartilhado e compartilhando. Essa é uma geração cujo alfabeto lá dos baby boomers se alterou completamente. Essa é uma geração que não mais está disposta a ir para a lousa, para ir para o quadro, para o ABCD. O alfabeto deles mudou. E se por um acaso nas suas linguagens não forem oferecidas opções de criação, de compartilhamento, de crescimento, desenvolvimento em geral, eles podem, sim, nas nossas salas de aula, se tornarem apáticos, distraídos, agitados e até mesmo agressivos, como sendo não
uma ação contra o professor, mas um desconforto quanto ao ambiente que não está lhes oferecendo as linguagens que realmente fazem sentido para eles. Essa geração C, que está nas nossas salas, ela é um ser de conexão, comunidade, criação e compartilhamento. Portanto, a prática pedagógica precisa se focar, primeiro que tudo, em colaboração. Essa colaboração requer competências socioemocionais para a convivência. Requer também, por causa do compartilhamento e da conexão, projetos interdisciplinares e, obviamente, empatia para se colocar na visão do outro e nas posições sociais de grupos diferentes daqueles a que nós pertencemos. O que os alunos de hoje perguntam são, muito facilmente, perguntas de o quê, por quê, para quê. Isso foi pesquisado por quem? O que é que nós vamos produzir a partir dessa pesquisa feita por um cientista? Nós vamos compartilhar. Mas vamos compartilhar para quem? Como? Com que recurso? Portanto, são essas as perguntas que o professor de hoje precisa ser consciente em fazer. Se pensamos, então, no professor de hoje, nós vamos pensar no histórico rápido dos elementos dos tempos que nós vivemos. Se nós olharmos essa figura, é uma das minhas favoritas da revista Nova Escola, ela coloca muito claramente o Sócrates no tronco dos pensamentos pedagógicos, a partir daí evoluindo para o realismo e evoluindo para o idealismo. Um dos problemas que nós temos na nossa formação como docente pela mesma dificuldade, temos tanto nos troncos e nos galhos mais baixos, que às vezes não dá tempo de chegar numa Emília Ferreiro, num Howard Gardner, num Edgar Morin, num Carl Rogers, num Anísio Teixeira, num Paulo Freire. E ao não chegarmos no ápice dessa árvore, nós temos um problema sério com os nossos alunos. Nós estamos ainda muito enraizados no passado e, com isso, custamos a nos atualizar ou nos atualizamos num ritmo mais lento do que o necessário. Mas nas mudanças temporais, o pensamento mudou. E, atualmente, o que nós percebemos é que nessa mudança houve, num primeiro momento, um grande estranhamento por parte dos professores que não sabiam lidar com as novas tecnologias, que, por não saber, tinham tremenda resistência e, às vezes, nem para si mesmo, com o mínimo que fosse de um celular ou o que seja. Passado esse estranhamento, houve um esforço, houve uma movimentação para trazer a tecnologia para a sala de aula, mas ainda assim mantendo o modelo tradicional de como as nossas turmas estavam dispostas. Carteira atrás de carteira, os alunos olhando a nuca do outro para não se distraírem, ainda um modelo lá da época da Revolução Industrial, que servia apenas para treinar pessoas que vinham do campo para trabalhar nas fábricas da cidade. E esse modelo, obviamente, trouxe um problema sério para os professores, que, enquanto estavam tentando trazer a tecnologia para dentro da sala, porém sem ajustar a sala de aula para o ambiente físico necessário para aquilo, mantendo-se no tradicionalismo,
se deparavam com alunos altamente equipados, sabendo outras coisas e assim por diante. E aí começam os embates entre professor e tecnologia utilizada pelo aluno. As reclamações sobre celulares na sala de aula, que em vários casos levaram e ainda levam à proibição da ferramenta durante o período em que uma classe está reunida. Felizmente, já há movimento de vários professores que usam o celular como seu aliado, e ele pode ser um mecanismo de pesquisa muito mais atualizado, muito mais eficiente e muito mais rápido do que um livro escrito com a visão de décadas atrás. A partir desse momento, o que se percebe são dois extremos. Professores que subestimam totalmente o uso e a importância de tecnologia como recurso didático, e outros que, por sua vez, fazem o contrário, superestimam e acham que se tiverem computador, se tiverem um data show, se tiverem uma câmera, se os alunos trouxerem o seu iPad ou o seu laptop para a sala, os problemas estarão resolvidos. Não é o caso. Como tudo na vida, tem que haver um caminho do meio. E o equilíbrio é essencial. O que da nossa bagagem de conhecimento deve ser mantido nos ares mais tradicionais e o que pode transformar esses ares tradicionais com uma visão mais moderna, mais nova, mais significativa para os nossos alunos. Uma delas, e eu gostaria aqui de fazer uma crítica até mesmo de cunho político, é quando a superdimensão das tecnologias as coloca à frente de elementos básicos, essenciais, como se colocar o computador resolvesse o problema das nossas escolas que não tem luz, que não tem água, que não tem carteira para todos, que não tem material para cada um dos alunos ou para o professor ali presente. Então, temos que saber que primeiro precisamos da infraestrutura básica para depois nos lançarmos às modernidades necessárias do século XXI. TI é um novo caminho didático e, como novo, ele tem que ser tratado com novos comportamentos. Não funciona uma aula que é num caminho didático moderno feita da mesma forma, com o professor sentado, fazendo uma palestra sobre determinado tema, como estou aqui fazendo uma conferência, e mostrando papel, lápis, escrita e elementos únicos da aula presencial antiga. Nós ainda estamos extremamente agarrados à tábua de salvação para alguns, que seriam os livros didáticos. Mas o mundo é outro. E para nós navegarmos nesse mar de incertezas de hoje, precisamos muito mais do que de conteúdos. Nós precisamos de que o conteúdo seja o ponto de partida, mas que a partir dele nós façamos exercícios de pensamento crítico, de compartilhamento de ideias, de criação, de solução de problemas e assim por diante. Nós e os nossos alunos podemos e devemos alçar voos. E se para um determinado professor for muito difícil alçar esse voo através da tecnologia,
pergunta ao seu aluno. Ele vai certamente saber te mostrar o caminho. E eu gostaria de contar para vocês, então, um caso que aconteceu ontem que foi muito interessante aqui em casa. Meu esposo estava dando aula e, no meio da aula, uma aluna pediu permissão para falar e falou assim: professor, o senhor quer aprender como tirar esse lençol horroroso que o senhor colocou aí atrás? Que ele tinha colocado para evitar a distração dos alunos por uma coleção de Harley Davidson que ele tem na estante. Ele achou a melhor coisa do mundo e disse: uai, certamente, se há alguma coisa que eu possa fazer de melhor, por favor. E ela foi dando, então, os passos. O senhor está vendo aquela bolinha? Clica ali. Vai aparecer isso assim, assim. Clique em pano de fundo. Agora escolhe o que o senhor acha melhor. E aí veio um todo cheio de bolinha, e ele falou: mas e as bolinhas? Para tudo tem jeito, professor. Clica em tal botão e vai acabar o fundo de bolinhas. E assim, a aluna de 5º ano fez para ele a orientação de que voo ele deveria fazer, porque o pano certamente estava distraindo mais do que a coleção que ele estava tampando. Acontece que isso envolve uma outra parte importante da nossa profissão, que é a didática. E muita gente confunde didática sobre saber ou não saber dar aula. Na verdade, a didática da qual eu falo é aquela arte ou aquela técnica de ensinar em todos os seus aspectos, sejam eles os aspectos práticos das soluções de problemas rotineiros da sala de aula ou daqueles operacionais em termos de como fazer a aula, para quem fazer essa aula, por que fazer essa aula, adicionando a intencionalidade que é essencial na nossa profissão. O Aguayo tem uma definição que eu peço permissão para ler, que é muito interessante. Didática é a técnica de estimular, não de dar aulas. É a técnica de estimular, dirigir ou encaminhar no decurso da aprendizagem a formação da pessoa. Portanto, já está na hora de nós usarmos o estímulo didático à aprendizagem, refletindo, inclusive, as novas metodologias e a mídia que o professor precisa usar para poder falar na mesma linguagem com os alunos dessas novas gerações. Para isso, o professor precisa ter fluência digital. Ele precisa estar ambientado com a tecnologia, ele precisa ter estratégias didáticas, ou seja, saber o estímulo e o encaminhamento que deve dar às suas atividades, e, evidentemente, ele só terá isso pela formação docente. Falando de TIC e de vulnerabilidade e segurança, infelizmente, nós sabemos que, da mesma forma que a internet é um paraíso de diversão, de coisas positivas, de repositório de conhecimento, é também um elemento perigoso. Para começar, todos os perigos que estão no mundo estão na internet. Só que os do mundo estão lá, enquanto os da internet nós trazemos para dentro de casa. Portanto, tanto nós, professores, quanto os alunos, precisamos ser formados para sabermos como lidar com esses elementos todos. Somos todos vítimas da tal engenharia social que pega as informações e lida com elas para criar campanhas e etc. Os serviços de banda larga são excelentes, mas a conexão fica on muito tempo, e isso pode ser uma porta aberta.
Outra coisinha que o professor não lembra é que quando você tem uma rede sem fio, o que você tem são sinais de rádio sendo transmitidos. E sinais de rádio podem ser interceptados por outras máquinas. A sua comunicação pode, sim, ser hackeada, como usamos em termos. E os spams? Recebo uma determinada carta, não faço a mínima ideia de quem seja, mas vou abrir para ver. E ali eu posso ter vírus, eu posso ter um cavalo de Troia, eu posso ter uma worm, eu posso ter elementos viciantes e viciados que furtam senha, destroem arquivos, criam uma porta dos fundos para alguém controlar o seu computador e assim por diante. Óbvio, nós precisamos de conhecer os perigos e saber como lidar com eles. Nós precisamos saber aumentar a segurança do computador. Não usar senhas iguais para vários dispositivos, e muitos de nós, pela facilidade que é repeti-la, fazemos isso muito. Outra coisa, esquecemos de misturar números com letras e símbolos para complicar um pouquinho mais, e alguém que queira nos invadir tenha mais trabalho e resolva, como faz o ladrão do carro, e para aquele que não tem alarme. Obviamente, precisamos de paredes chamadas firewall que nos protegem e, claro, até mesmo, não necessariamente de vírus, mas de alterações de energia. Então, temos um no break, temos alguma tomada específica e assim por diante. Ainda que eu tenha tudo isso, eu posso perder meu material. Então, fazer um backup é essencial. Quando eu estava na Federal de Santa Catarina, trabalhando tanto no mestrado quanto no doutorado que foram lá, eu lembro que quem me ensinou de tecnologia disse o seguinte: você quer perder? Não faça backup. Você quer continuar perdendo seu material? Faça um backup. Você quer ainda manter alguma chance de perda? Faça só 2. Quanto mais backups, melhor. E hoje nós temos até mesmo a possibilidade de mandar nosso material para a nuvem e, com isso, temos grandes servidores que vão cuidar da nossa segurança para que não percamos horas e horas de trabalho feito para alunos ou para nós mesmos. Claro, criptografia, né? Eu tenho aí esse exemplo de criptografia em que uma mensagem original passa por uma codificação. Nessa codificação, ela vira uma sopa de letrinhas e aparece para você na forma certa. Nós precisamos saber não só dos problemas, como da necessidade, até para reagirmos num determinado momento. Ontem, enquanto eu estava revendo essa palestra, eu estava online e eu estava em banda larga. E olha o que acontece. Um pop-up de um determinado antivírus que eu tenho, dizendo: erro durante a verificação de conexões criptografadas com o site tal, assim, assim. Diga-se de passagem, um site que eu não tinha acessado. E lá eu tinha opção, adicionar as exclusões ou ignorar. Se eu não sei que eu preciso excluí-lo, eu ignoro e já está instalado algum elemento para pegar as minhas informações. Formação e desenvolvimento de professores para reconhecimento dos problemas e para atualização em como mantê-los bem e como mantê-los agradavelmente seguros, só pode ser feito na escola. Quando ele não é feito, gera o caos que muitos e muitos de nós e nossos colegas estão passando quando foram jogados
para as aulas remotas sem estarem plenamente prontos para isso. Evidente que o sucesso que esses professores está tendo agora é um sucesso que deve ao seu empenho, ao seu amor à causa, à sua facilidade em buscar aquilo que precisam e se virarem. Como nós dizemos no Brasil, nós, professores, conseguimos dar nó em pingo d'água. Porém, é impossível fazer um trabalho com qualidade total e, ao mesmo tempo, sem estresse, que é muito importante, se nós não tivermos preparados previamente para a situação em que temos nos colocado, ou, pior, em que tem nos colocado. Para isso, é essencial que haja atualização docente no uso de tecnologias educacionais. Óbvio que esse tipo de atualização, ela pode ser buscada pelo professor e deve ser buscada pelo professor. Nós precisamos sair do lugar de espectadores da nossa profissão e passarmos a ser agentes da nossa profissão. Porém, lembrando que o professor é a peça-chave na transformação da escola, em especial para atender essas gerações do tudo conectado, esse professor tem um dever profissional, ético e social de formador. E como formador também de profissionais éticos e de ambientes sociais saudáveis, ele precisa se soltar das amarras e, a partir daí, buscar a sua profissão com extrema otimização e formação em tecnologias de comunicação. No entanto, os gestores precisam oferecer-lhes, mas primeiro se sensibilizando de que os professores precisam. Aí sim, sensibilizando os professores. Conscientizando-se e conscientizando os professores da importância da ajuda que terão nessa formação em TI. Oferecendo formação com possibilidade de congressos, de oficinas, de cursos fora ou dentro da escola e, obviamente, por que não, educação online, que hoje oferece isso aos professores como elemento de ferramenta extra para o seu currículo. Claro, ao gestor cabe incentivar as mudanças, acolher as novas ideias e criar situações de aprendizagem para os professores poderem criar situações de aprendizagem de alto nível para os seus próprios alunos. Foi o tempo em que nós tínhamos que ficar dando uma de malabaristas, trabalhando com o que nós tínhamos à mão. Para otimizar o uso de TIC por professores, há necessidade de que seja construído um ambiente de reflexão, de debate sobre esse uso, de reconhecimento das tecnologias no nosso entorno, um debate que seja ao mesmo tempo sobre educação e sociedade e que essa construção seja permanente, porque somente a educação contínua poderá nos ajudar a diminuir esse gap existente entre a geração C e nós, professores de baby boomers até geração Y. Nas considerações finais,
eu gostaria de mencionar o seguinte. Uma reflexão básica seria: novos tempos requerem novas práticas, inclusive novas práticas pedagógicas. Não precisamos abandonar o que já sabíamos. Precisamos apenas ressignificar o que já sabíamos, empurrar um pouquinho os livros da estante para que haja espaço para novas metodologias, para novas tecnologias, para novas linguagens que comunicarão melhor com os nossos alunos. Ontem, eu coloquei esse slide, a palestra já pronta, e eu recebo de uma professora, colega, um texto absolutamente fantástico. Curiosamente, o texto batia mais ou menos com o tempo quando o artigo sobre o qual me baseei para fazer essa palestra foi escrito pelo Júnior e por mim. Nós fizemos isso em 2008. Em 2009, Silva e Campos escreveram esse artigo, mas houve um finalzinho do artigo que eu gostaria de refletir com vocês. Ela dizia em 2009, no futuro não muito distante, certamente teremos professores capacitados. E isso é, sem dúvida, de responsabilidade das instituições de ensino superior. E isso ela dizia em relação às instituições de ensino superior que formam os professores. Entretanto, para que isso ocorra, há ainda um longo caminho a ser percorrido, sobretudo no que diz respeito à formação dos formadores. Isso porque estes precisam proporcionar um ensino diferenciado aos futuros professores. Portanto, é essencial que os professores que vão ter formação em cursos superiores tenham lá professores que também já se adaptaram às novas tecnologias. O professor de educação superior, que formará o professor de educação básica, ou até mesmo de faculdades, precisa oferecer ensino em uma linguagem digital não linear, utilizando-se de objetos de aprendizagem, jogos em ambiente 3D, ou, se não der para fazer tudo isso, simplesmente conectados à rede, apresentando o mesmo conteúdo sobre óticas diferentes, em novos modelos de aprendizagem que sejam capazes de atender os diferentes estilos cognitivos dos estudantes. E aí, eu acrescento alguma coisa que aprendi agora, porque a essa altura eu estou fazendo uma pós-graduação em altas habilidades e superdotação, que é um público muito esquecido nas nossas escolas, porque as dificuldades a gente vê com facilidade. Porém, quando um aluno é superdotado, a gente parte do princípio de que ser bom aluno é obrigação, e nem sempre é assim. Então, ao fazer essa pós-graduação, além dos estilos cognitivos dos estudantes, ou seja, de como eles recebem e aprendem e decodificam e formatam aquilo na sua cabeça, uma outra grande importância que nós temos para o uso de tecnologias hoje é o estilo expressivo dos nossos estudantes. Porque um poderá expressar-se através de desenhos, enquanto o outro poderá expressar-se através de um vídeo, um terceiro, por que não, programando um app e assim por diante. Portanto, nas nossas escolas de formação de professores, precisa haver uma verdadeira revolução, para que nós não trabalhemos só com aqueles grandes autores
que nos deram tanta informação interessante, mas que já se foram e não experimentaram as mudanças do mundo atual. Precisamos, nas nossas escolas de formação, chegar aos professores, aos doutores, aos pesquisadores, aos neurocientistas, aos neuropsicólogos, a pessoas que entendem o funcionamento cerebral, para, a partir daí, entender, inclusive, uma grande verdade. Cérebro e novas tecnologias se dão muito bem. Este, na verdade, é o meu slide cereja do bolo. É lembrar a cada um de vocês que a geração C, diferente da Baby Boomer, da X, Y, Z, ou da própria Alpha, que nasceu de 2010 para cá, a geração C não tem idade. Além dessa comunicabilidade que ela tem e do compartilhar, que é sua característica, o que a faz diferente de todas as outras anteriores é que essa é simplesmente uma geração conectada pelo comportamento de vida e o seu mindset, a sua mentalidade de modernização e não pela faixa etária que pertence. Portanto, você, professor, pode ter de 9 a 90 anos e ainda ser membro desse grupo com plenos direitos de se dizer: sou geração C, sou conectada, compartilho, crio e crio junto com os outros, inclusive com os meus alunos. A mudança é necessária. Esse artigo e o artigo do qual eu fiz uma referência foram feitos há mais de uma década atrás. No entanto, continuamos clamando pelas mesmas mudanças. Mudar, sem dúvida, é um processo longo, é um processo difícil, é árduo, porque nos tira da zona de conforto. Mas ele é desafiador e, por isso, ele vale muito a pena. Conseguimos. Chegamos ao final da nossa trilha. We made it. Lo hicimos. Gracias. Obrigada pela participação. E, claro, mantenham contato. Somos todos geração C. Terei muito prazer em debater com vocês esse e outros assuntos, porque de Baby Boomer passei pelo disco de vinil, pela fita cassete, pelo vídeo, pelo CD-ROM, cheguei ao Blu-ray e hoje estou aqui com vocês, falando ao mesmo tempo para dezenas de países, com a possibilidade de dizer: eu mudei. Vamos mudar também? Um beijo para todos. Fantástico, professora. Apaixonante sua apresentação, professora. Fiquei apaixonada pela sua apresentação. Muito obrigada. A senhora terminou? Acabou? Sim. Se a senhora quiser parar de compartilhar. Certo. Deixa eu só passar o mouse para cá. Olha, eu fiquei apaixonada, fiz 2 páginas de anotações aqui, porque eu não sabia se eu fazia anotações, se eu prestava atenção na sua fala, se eu prestava atenção nos seus slides, porque eu também sou da geração C, graças a Deus, né? Então, assim, somos todos.
assim, professor, eu fiquei encantada com a sua apresentação, né? Obrigada, fico feliz. As características dos alunos, do novo aluno, que são coisas assim que realmente que a gente precisa prestar muito atenção, né? Essa questão analógica, a questão das gerações X, Y, Z, a C, né, que é onde nós estamos passando, enfim, e a geração alfa, depois vamos pela C, né? Essa cocriação, né? Essa evolução que nós temos, essa fase dos professores, que não podemos subestimar nem superestimar essa parte tecnológica, essa questão da vulnerabilidade, da segurança, a questão do professor, da importância do professor, quando eu concordo com a senhora, quando tem pessoas que dão essa ênfase para o doutor, né? Mas o professor é a pessoa mais importante, você só é doutor porque tinha um professor, né? Então, essa importância, eu acho assim que o professor, essa importância ética, social, econômica, ambiental, que é do professor, né? E no futuro, né, um futuro não muito distante, como a senhora mesmo disse, né, o professor, o novo professor, ele precisa, a instituição também, ela precisa dar todo esse aporte, toda essa parte, essa mudança desse professor também, né? E, enfim, nós chegamos que não existe, né, idade e tempo para mudar. É uma questão de querer e fazer toda essa parte, e nós estamos na geração C, graças a Deus, eu também, né? E que mudar é um processo ao longo do tempo. Então, isso foi o que eu pude fazer uma contextualização da sua fala. Estou apaixonada, né, pela sua fala, acho assim que foi o máximo, né? Então, eu não sei, a professora Arceloni, eu fiquei apaixonada. Eu não sei se consegui pegar seus dados ali depois também, então eu sou assim apaixonada por essa questão dessa evolução do conhecimento também. Então, desculpa se eu me empolguei um pouquinho na sua apresentação, né? Adorei! O que eu podia dizer mais do que empolgar a minha aluna através da tecnologia? Então, nós temos... Mission accomplished. Missão cumprida. Completely did, with the honor. Thank you. A Lucília é apaixonante. Obrigada. Mas não é verdade, é fato. Uma transparência, uma coesão, uma coerência na colocação, sabe do que está falando, tem domínio, faz todas as conexões, e que sejamos C, geração ageless, que, inclusive, a própria medicina está perdida conosco, mulheres, porque não tem solução, não tem explicação. Como tratava nossas avós e nossas mães, não é mais o formato que pode nos tratar. Nós temos uma outra constituição, uma outra. A minha mãe, na minha idade, já era uma senhora. Quando me chamam de senhora, é educação. Eu não me sinto senhora, pelo contrário, eu me sinto sacudida. Então, outra concepção. Sim, eu estou quase nos 60, né? Estou nos 59. Celoni, agora você imagina o meu pique, que estou quase nos 72. Ageless. Não dá para Scliar Cabral. Olha, a produtividade desta pesquisadora, dessa professora que eu tive a honra de ser orientanda no mestrado e no doutorado. Conhecestes? A Leonora é altamente produtiva, cunhando termos novos, com muita inovação, cada vez melhor. A geração ageless é a geração vinho. Quanto mais, melhor. Sim? Quanto mais guardado para ser apreciado, melhor. Sim. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então,
Eu sou fascinada pelo trabalho da Lucília, até porque ela transita numa série de situações com consistência e coerência nisso tudo. Uhum. E, claro, isso é uma das mudanças de hoje, né? A gente ter possibilidade de, já que o nosso cérebro trabalha em rede, já que o mundo está em rede, que nós tenhamos essa possibilidade de viver em rede em vários saberes também. Sim. Mas, claro, para pegar direito, né? Sim. Mas realmente é importante essas ligações. Sim. Todas essas conexões. É uma narrativa de disrupção contínua. Sim. Imagina, iniciaste a tua trajetória profissional em 65. Lucília estava com 4 anos em 65. Veja que maravilha. Ah, que lindo! Que lindo, né? E foi minha membro de banca. Olha esse universo, que coisa maravilhosa que é. Sim. Essas conexões, essas ligações do universo, elas são muito bonitas. E olha nós agora aqui juntas, com a Beatriz juntos, com o Gladson, que está na TI, dando suporte para nós, para o nosso trabalho. Obrigada, Gladson. O Gladson, coitadinho do Gladson, para todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, porque isso fica gravado, e daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, as pessoas ainda vão nos assistir. Porque o Covite é um grande repositório de conteúdos educacionais. Então, olha toda a riqueza que tem isso, né? E todo esse caminho que foi traçado na conferência da Beatriz ontem, na tua conferência hoje, que tem muita sintonia, ambas. A Beatriz ontem pedia socorro, se não é analógico ou digital. Esse é o título, quase isso, se não for isso. Mas eu preciso assistir, Beatriz. Ontem eu estava fazendo uma live e não pude assistir ontem. Mas eu vou voltar lá para assistir, porque me interessou esse título. Foi divertido. E tudo isso que a gente está vivendo, quantas mudanças, eu costumo... Não poderei continuar. Quero ver. Mostra aí. Professora Beatriz, uma coisa interessante que eu lá, nos mostrou. Uma dupla. Aqui em casa são 5. Uma coisa interessante, a Celoni falando dessas interconexões do universo, me ocorreu um fato muito interessante. Quem faria a minha mediação é a Elaine Ferreira. A doutora Elaine Ferreira eu conheci exatamente na mesma situação que conheci a Celoni, como membro de banca, depois foi, inclusive, membro da banca do doutorado também, e houve essa sinergia que houve com a Celoni, houve também com a Elaine, e eu confesso que eu estava muito satisfeita de revê-la hoje, e achando que isso era uma conjunção do universo. Quando, na verdade, a rede era muito maior. Quando a professora Beatriz pede desculpas por se empolgar com o que eu falei, eu entendi por que ela está aqui hoje. Porque nós duas precisávamos nos complementar. A hora que a Celoni diz assim... Com licença, era a Elaine, com licença, Lucília, era a Elaine que foi substituída pela Fátima, que perdeu a conexão. A conexão não entrou, exato. E aí, quando a Celoni fala o seguinte, a conferência dela ontem teve muito a ver com a sua hoje, está aí a resposta do porquê a Elaine não pôde, do porquê a conexão de Fátima caiu. Nós precisamos, como boas gerações C, fazermos essa conexão, trocarmos as nossas figurinhas, porque certamente juntas
vai sair fogo. Com certeza. Eu amei. Não é? Eu amei. Vamos daqui para adiante, quem sabe o próximo artigo é nosso. Ah, olha aí, vamos lá. Eu, aproveitando, já vou convidar a senhora. Opa! Ai, não. Geração C. Geração C, sou modernésima. Fazer um capítulo de um livro chamado Os Make-Off das Webinar. Que espetáculo! Ai, fantástico! Já está feito. Já está feito. Acontecem essas coisas. Ontem, ao meio-dia, na nossa conversa magistral do meio-dia, o professor, infelizmente, o doutor Abhishek Pandey, não pôde se conectar. O sinal na Índia estava um horror. Uhum. Deu um apagão na região dele e ele não pôde se conectar. São os making-offs dos webinars, dos congressos. Making-off do webinar. Não é aqui. Sim. Por via das dúvidas, o meu filho, que é doutor na área de tratamento espacial e tal, ele é geógrafo. Estou meio escondido aqui, olha eu aqui. Ele é geógrafo e é professor no doutorado da PUC Minas e domina isso muito melhor do que a geração C aqui, porque ele é todo o alfabeto junto. Botei aqui no making of, botei aqui juntinho, por via das dúvidas. Então, vai ser uma experiência interessante essa. Olha muito aí, interessante. Gostei muito da ideia. Não vi pergunta. Desculpa, Beto. Tem perguntas aí, Arceloni? Não, eu ia justamente dizer isso, que eu não vi perguntas no Face. Eu posso dar uma olhada enquanto vocês dão uma conversadinha aí? Eu dou uma olhada aqui. Lucília, se for possível, depois dá uma passeada no Face, porque o vídeo fica ali, as pessoas comentam, às vezes aparecem perguntas. O Convite é um evento com outras características. Nós estamos ao vivo agora, mas ficaremos registrados ad eterno. Ficaremos eternamente ao vivo. Né? Isso. Ficaremos eternamente ao vivo. Isso. Olha, eu estou vendo aqui. E é muito interessante para essa geração C, porque nós precisávamos, quando a gente trabalha com teorias, mesmo quando eu falo de uma teoria da imitação, ela ainda é atual hoje. Sim, sim. Porque a um determinado momento da minha vida, a primeira vez que eu caí sentadinha de bundinha no chão, eu me levanto porque eu vejo os outros seres humaninhos ao meu lado em pé, senão eu correria o risco de ficar sentado o resto da minha vida. Então, há coisas na nossa espécie que a gente adquire por imitação. Antigamente, os jovens fumavam porque o grupo fumava. Né? Então, nós temos... Eu tenho aqui comentários, ó. Muito boa, todos de parabéns, 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 bom trabalho, parabéns, amei, compartilhe, parabéns, 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 excelente, olha aí, ó. Então, mission accomplished. Claro, os slides estarão aí durante a palestra, o contato está aí no slide, e terei realmente muito prazer de mandar o artigo no qual eu me baseei para fazer a palestra, que foi o artigo do Júnior e meu. Ele é um artigo de bastante conteúdo, ele é um artigo de 20 e tantas páginas, bastante robusto, com muitas referências, então será um prazer mandar ele em volta por aí, na língua que quiser, inglês, Spanish e português, e aí, claro, fazer... Em fevereiro, Lucília, nós te convidamos, eu juro, para gerar um capítulo para o livro que será publicado em fevereiro. Sim. Certo?
Ótimo. Então, pode ser inglês, pode ter português. Inglês talvez seja interessante, ou espanhol, ou português. Podes escolher. Nós temos essas 3 possibilidades de língua. Eu me sinto confortável com português e com inglês, que ambos têm o mesmo valor de língua para mim. Aí você escolhe o que precisar de mim, estou dentro. Fique à vontade. Então tá. Acho que não havendo mais, né? Estamos no tempo já para entrar para a próxima, né? Nós temos que acabar aqui. Mas foi uma honra muito grande te conhecer, Lucila. Foi uma honra muito grande estar aqui, passar esse tempo contigo. Aprendi muito, muito, muito mesmo. Obrigada por passar esse tempo, obrigada por estar falando para nós, para o Kuwait, para o mundo, né? Porque não é só para nós, porque o conhecimento só conosco não serve para nada. Não é conhecimento. Para a gente compartilhar a cocriação do conhecimento, né? Isso que é importante. Então, nós fizemos parte da geração C, vamos distribuir todo esse conhecimento. Um grande beijo, vamos fazer esse capítulo do livro, depois eu entro em contato contigo. Vamos co-criar, né, Beatriz? Vamos co-criar para compartilhar. Obrigada, Arceloni, mais uma vez por fazer parte dessa. Claro, para estar juntos. Eu também quero. Acho que gerou um ciúminho. Vamos fazer um artigo lindíssimo. Deixa ela. Eu converso com ela depois, Lucila. Eu converso com ela depois. Depois a gente pensa se dá uma chance, né? Ela já foi convidada há dias atrás. Ela está chorando de barriga cheia. Na verdade, eu estou brincando. Está faltando pulga na orelha já. A cara de Arceloni, né? É a legítima. Tá? Um beijo, muito obrigada. Então, vocês. Agora, às 15h30, nós teremos uma conferência com o professor Manuel Gamboa, de México, que falará de liderazgo generativo no serviço docente, e será mediado pela professora Silvana Carniceiro. E depois, às 17h, professor Eduardo Marquardt, professor Fábio Eduardo Soares, falarão de leituras dirigidas, projeto interdisciplinar de leitura e interpretação textual com os acadêmicos da Unifavest, que será mediado pela professora Camila Volpato Brerin. Às 18h30, nós teremos o professor Fran Moreno Garcia, da Espanha, que falará sobre inteligência artificial, intraempreendimento e inovação, as 3 I's da inovação educativa, mediado pelo professor Fernando Marcelino, da Unifavest Brasil. Paramos por aqui, teremos aí o encerramento hoje do Kuwait, às 20h, embora amanhã nós ainda tenhamos a continuidade do Congresso. O Congresso acaba amanhã, às cerca de 18h30. E tudo ficará disponível no repositório do Kuwait. Arceloni, nós temos mais uns minutinhos. Não sei. Eu vi agora, nós temos mais alguns minutinhos. Agora eu fui olhar o horário. Professora Lucila, eu não sei se essa é a percepção minha, mas assim, o que eu observo, né, agora assim, conversando com os alunos, nós temos uma situação agora, né, essa com as aulas, da forma que a gente está ministrando e tal, mas essa é uma preocupação minha e eu tenho indagado meus alunos há a questão de uns 30 dias, 40 mais ou menos. Como é que vocês imaginam as aulas o ano que vem? Eu pergunto para ele, né? Como é que vocês imaginam? Aí, essa semana eu fiquei, e eu faço isso toda semana, porque eu também tenho essa curiosidade, porque eu também não sei como é que vai ser, né? Aí, o que eles dizem assim? Olha, eu gostaria que continuasse da forma como está, tá? Como está, assim, está ótimo.
Aí os outros, não, mas e se voltar para a sala de aula? Ah, mas se voltar para a sala de aula não pode mais ser como era. Daí eu digo, tá, mas como? Como assim? Ah, não pode mais, o professor não pode mais escrever no quadro. Tá, mas daí eu digo assim, mas como é que pode? Como é que vocês querem, então? Daí eu vou perguntando, como é que vocês querem, então? Vocês querem que o professor venha com pointer para vocês? Ai, professora, isso dá muito sono. Aí, então, como é que vocês querem? Então, que você venha aqui, explique um pouquinho e a gente possa ir embora. Mas não é assim, né? E aí eu digo, tá, mas, gente, não pode ser isso. Nós temos toda uma estrutura, nós temos uma carga horária, nós precisamos cumprir isso, né? Nós temos atividades atividades que precisam ser feitas, precisam ser executadas, precisam seguir normas, que nós temos todo um princípio, né? Que não é eu, professor, que vou decidir, não é a universidade que vai decidir, não é o coordenador do curso, tem todo um sistema que ainda é assim. Mas eu não sei, eu não consigo imaginar voltar como era antes. Porque daí antes o professor ia, escrevia, né? E o aluno com seu celularzinho. Exatamente, aquela célebre história, o professor transmissor e não construtor de conhecimento, né? E isso é realmente uma preocupação grande, isso dá uma pesquisa para artigo, né, Beatriz? Mas realmente, o pessoal está dizendo muito, né? Nós vamos voltar para o novo normal. Eu brinco o seguinte, como o normal não estava lá essas coisas, é melhor não voltar para o novo normal, não. Volta só para o novo. Porque o normal não estava dando certo. Né? Posso me meter nessa conversa? Uhum. Deve. Que é normal é cada minuto que a gente vive. Não existe um velho normal ou um novo normal. Normal é isso que a gente está vivendo agora. E graças aos deuses, graças aos duendes, graças a tudo que é possível agradecer, que ele aconteceu, porque nós estávamos precisando deste choque. Sim. A educação não estava bem das pernas, ela já não atendia mais às gerações, aos desempenhos cognitivos, às habilidades e competências que tanto tínhamos quanto precisávamos desenvolver. Nem a nós mesmos, né? Nem a nós, professores, também muito insatisfeitos. Com certeza. Então, as grandes quebras da humanidade para os seres humaninhos, elas aconteceram por quebras. Sim. Infelizmente, é preciso dar uma sacudida no tapete para que a gente tenha essa nova realidade. E esse gap que ficou, ele foi sem dúvida doloroso, ele é sem dúvida de muito luto, ele é muito dolorido, mas ele é extremamente necessário. E um momento de oportunidade para pegar o que é ruim e mudar. A minha avó materna tinha umas tiradas ótimas. E uma vez, em que a família estava numa situação assim dificílima, um tio tinha falido, uma tia tinha operado de câncer, a minha mãe estava hospitalizada com uma doença autoimune nos Estados Unidos, e minha outra tia, morando na Nicarágua, teve um terremoto. Eram os 4 filhos dela. Eu, então, sentei com ela e disse, vó, como é que a senhora aguenta tudo isso? A resposta dela foi o seguinte, minha filha, as coisas boas não acontecem para a gente? Acontecem. Para os outros também. Agora, as coisas ruins não acontecem para os outros? Claro, para a gente também. O que vai fazer diferença é como eu vou lidar com a situação. Eu não vou mudar o fato de que a vida tem coisas boas e ruins acontecendo para os outros e para mim. Mas eu posso mudar a minha percepção dessa coisa ruim e tentar descobrir um meio de sair dela fortalecido e com uma visão de mundo mais satisfatória. Eu acho que essa é a lição que nós precisamos ter agora.
É doído muito. Nós aqui mesmo na família perdemos um primo com Covid em São Paulo. É doído? Sim. É triste? É. Porém, nós que ficamos temos uma responsabilidade dobrada de fazer esse mundo mudar. E, como educadores, a nossa responsabilidade dobrada se triplica. Porque nós temos essa responsabilidade para conosco, para com os outros e para com os nossos alunos de forma específica. Mas daí eu fico com essa, assim, concordo contigo, né, em grau, gênero e número, né? Mas a minha preocupação consiste assim, eu me coloco no lugar do aluno, né? Ele não quer mais como era, mas ele precisa, as aulas vão voltar de forma presencial, mais dia, menos dia, tá? Ele não quer mais aquele contexto. Mas e aí, como é que ele vai querer a aula? Imagina-se que nem todos têm as condições de ter toda essa parte tecnológica em mãos. E nem todos vão estar estudando num lugar onde possa haver todas essas condições que eles imaginam que tenha. Professora Beatriz, eu acho que o segredo é uma palavra só: envolvimento. Se o professor, com ou sem tecnologia, conseguir envolver o aluno, e envolver significa fazer com que o aluno faça e nós sejamos realmente mediadores ou criadores das situações, mas que ele faça, produza, e a partir daí ele perceba um certo entusiasmo nascendo, porque ele teve prazer em fazer e conseguir um produto. Nesse momento, eles vão ter novas tecnologias humanas, ou seja, não necessariamente a máquina, mas a novidade no fazer e se envolver, em vez de ser o sujeito que, seja pelo quadro ou seja pelo PowerPoint, vai ficar simplesmente ouvindo e tirando retratinho. É mão à massa. Esses dias eu tinha uma turma de pós-graduação que, quando a primeira coisa, eu disse assim: o que vocês esperam da professora, o primeiro dia de aula? Que não dê artigo de trabalho. Né? Sim, também acho. Aí, tudo bem. Aí, o que vocês querem? Certo. Um trabalho. Só na hora certa. Um trabalho. Muito bem. Então, eu vou pensar no trabalho, disse para eles. Eu não vou dizer isso para hoje. Aí, a disciplina era gestão e formação de preço de venda. Aí, na segunda aula, eu tive aula na sexta e no sábado, na terceira aula, que era na segunda-feira, eu disse: então, agora vocês vão criar um produto, vão construir um produto, vão formar o preço de venda desse produto, mas eu quero de uma forma que vocês envolvam a família, teus filhos, enfim, o que for. Ai, professora, é muito difícil. Não, tia, agora você vai criar. Mas eu fiquei tão surpresa no final, que eles foram apresentar, que teve um que criou, junto com os filhos dele, um carrinho de brinquedo para o filho dele de 5 anos. E para ele andar, ele só não conseguiu fazer o carrinho rodar, ele só conseguiu colocar ele ali. Mas foi o máximo, tinha que ver. Saiu assim. Foi o carro conceito. Né? Foi o carro conceito. Mas é isso, Beatriz, esse é o segredo. A hora que a gente coloca isso para eles, eles assustam. Eles dizem: mas é difícil, não vou dar conta. Certo. Então, vamos aí fazer nosso brainstorming, que aqui em Minas chama toró de ideia. Né? Toró de ideia. Então, vamos fazer aqui o nosso brainstorming, vamos ver, um grupo ajuda o outro, e cada um entra com as suas competências, com as suas habilidades, e a gente se surpreende, porque esse é um dos problemas. A gente não acredita no potencial do aluno. A gente ainda vê o aluno como um aluno dependente. Mas com esse foi um. Ele é muito rico. Teve vários trabalhos,
Teve até fábrica de massa caseira, teve assim, olha... E aí, óbvio, este é o novo que nós precisamos, do aluno envolvido, criando, trabalhando com aquilo que é real, que é significativo. E isso eu posso fazer pela TI, com ela ou apesar dela, em alguns casos. Terminou nosso tempo, professora. Um beijo para as duas. Muito Feliz obrigada. em vê-las. Papo ótimo, gostei muito de conhecer a minha nova colega de infância. E vamos então partir para o livro, para os capítulos. Os making off das webinars. As lives, ótimo, fantástico, genial. Gente, muito obrigada mais uma vez pela confiança, acima de tudo. As instituições educacionais que estão por trás disso, o trabalho primoroso da Celoni e do grupo de organizadores, e, se Deus quiser, teremos outras oportunidades de estarmos juntos em situações tão agradáveis como foi estar com vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus. Professora, sucesso. Obrigada, Celoni, mais uma vez. Lucília, muito obrigada por estar contigo, por te ver. Fazia algum tempo que a gente não se via, não se encontrava. Um prazer em nome da comissão organizadora, em nome dos reitores, professor Giovanni Brerin, da nossa instituição, a Unifavest, o professor Isabel Ortiz, da ITIFP, e o professor, o decano da UTN La Rioja, professor José Nieto. Muito obrigada a vocês, duas. E que sigam no trabalho, firme. C-Ageless. Tchau para vocês. Até mais. C-Ageless.